Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Vou fazer uma oração antes da gente começar, tá? Senhor, te agradecemos por esse dia, te agradeço por essa quarta noite e peço para que o Senhor continue abençoando este culto, para que o Senhor continue me usando, para que o Senhor fale a cada um de nós aquilo que o Senhor deseja e que o Senhor nos ajude a cada vez mais a alcançar essa santidade e essa perfeição e essa dependência de Ti que nós tanto necessitamos, Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, a palavra que eu gostaria de trazer para hoje tem como título A Derrota em Ai. E essa ministração, ela é toda pautada no que aconteceu comigo. Eu vou contando conforme vai acontecendo. E para a gente poder iniciar a ministração, vocês podem abrir lá em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2, o versículo 5. Filipenses, capítulo 2, o versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E nós sabemos quais eram os sentimentos que haviam em Cristo. Cristo alcançou a perfeição e tudo que um ser humano, na nossa natureza, podia alcançar, ele alcançou com Deus, ele alcançou com o Pai dele. E quais são os dois sentimentos que eu gostaria de destacar para a ministração de hoje? O primeiro é submissão e o segundo é humildade. São as duas coisas que minha mãe tem falado muito comigo ultimamente, e são duas coisas que nesse testemunho vocês vão perceber, e eu comecei a perceber na minha vida que falta muito isso, principalmente a humildade e a submissão. E a gente pode ver então, para comprovar que esses sentimentos estavam em Cristo, o primeiro vocês podem abrir lá em Lucas, no capítulo 22, Lucas, o capítulo 22, o versículo 42. Vai falar um pouquinho sobre... Vai falar na real sobre os dois, mas ele dá um enfoque sobre um sentimento em Cristo. Lucas, no capítulo 22, o versículo 42. Então, no contexto do versículo, Jesus se aparta dos discípulos para orar, e uma breve frase que ele diz é o seguinte, dizendo então, aqui quem está dizendo é Jesus: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, a gente consegue tirar algumas lições. Não tem problema nenhum a gente colocar os nossos desejos, os nossos pedidos diante de Deus. Não tem problema. Deus deseja que nós sejamos sinceros com Ele, para que Ele possa nos tratar. Só que Jesus, depois que Ele diz o desejo dele, Ele demonstra primeiro a submissão, porque Ele diz que seja feita a vontade do Pai e não a dele. Ele sabia que, através da humildade que Jesus adquiriu, Ele sabia que a vontade do Pai era muito melhor do que a vontade que Ele desejava naquele momento. Ele sabia que os propósitos que Deus tinha para Ele eram muito maiores do que Ele poderia imaginar. Porque imagina se Jesus decidisse não morrer por nós na cruz. Tudo estaria perdido. E Jesus teria passado o resto da sua vida na terra não sabendo que ele poderia ganhar. E aí em Marcos, para a gente comprovar mais um pouquinho, volta um pouquinho a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10, no verso 18. Marcos 10, 18 diz assim, aqui está falando sobre o jovem rico. Então o jovem rico chega diante de Jesus e a frase que eu quero destacar, ele diz: bom mestre. E a resposta de Jesus para ele é a seguinte, no versículo 18: e Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um, que é Deus. Então veja que Jesus, tendo todos os motivos para dizer que ele era bom, porque Jesus era bom e no Pai ele foi perfeito em tudo que ele fez, ele sabia reconhecer que
nessa terra, na carnalidade que ele estava, né, no corpo humano que ele estava, o pêndulo dele era para o pecado. E não havia ninguém bom senão Deus, porque tudo que ele realizava era de Deus. E falando um pouquinho sobre a minha vida, né, sobre a submissão, uma das principais coisas que eu tenho dificuldade na submissão não é de não fazer. A minha mãe até brinca comigo dizendo que eu sou aquele filho que diz que não vai fazer e faz. O problema é o tempo que eu decido fazer. A minha mãe manda: olha, João, estou precisando que você faça isso agora. Primeiro eu vou falar para ela que eu não quero fazer. Aí depois, passa um tempo, eu vou lá e faço. Ah, João, mas qual que é o problema disso? O problema é que, imagina se Deus falar para mim: João, nesse momento, hoje, quarta agora, eu quero que você saia daqui, vá e pregue aquela cidade, porque eles vão ser destruídos amanhã. Imagina se eu falo o seguinte para Deus: ah, Deus, olha, hoje eu não vou. Aí eu fico meditando à noite, e quinta-feira, que é o dia que Deus anunciou que eles seriam destruídos, eu decido ir. Qual serventia teria isso? Nenhuma. E o sangue daquelas pessoas cairia sobre mim. Então esse é o problema. Além de que, lógico, isso demonstra um orgulho. Por quê? Porque muitas vezes eu não quero fazer, primeiro porque eu posso achar que aquilo é necessário. Ou segundo, eu quero dobrar minha mãe. João, por que você quer dobrar sua mãe? Ela manda fazer alguma coisa. E como eu não sou uma pessoa submissa, e eu sou uma pessoa orgulhosa, então eu quero dizer para ela que eu que mando, eu não faço no tempo dela, eu faço no meu tempo. Eu vou querendo dobrar ela para que as coisas sejam no meu tempo. Então eu vou enrolando e dizer: bom, eu fiz, mas eu fiz no meu tempo. Então, essas são duas características péssimas da minha vida que vão desencadear toda a história que eu vou contar para vocês agora. E, bom, vocês sabem que eu estou fazendo faculdade aqui, e na faculdade daqui a gente tem uma coisa que chama prova prática. Então, eu vou fazer uma prova e eu vou ter interação direta com o paciente. No caso, não é um paciente real, é só um ator. E eu fui, né, para essa prova, eu vou contar para vocês o que aconteceu. E quando eu saí dessa prova, eu tive a certeza de que Deus não estava comigo nessa prova. Foi um dos momentos mais desesperadores da minha vida. E quando eu estava saindo dessa prova, eu estava até conversando com a minha mãe, e eu até acabei comentando com ela: nossa, isso aqui parece a derrota de Israel em Ai. E eu percebi nesse momento que a minha história tinha tudo a ver com o que estava acontecendo. E quando eu fui ler, eu vi o que aconteceu comigo estava escrito na Bíblia. Eu vi a minha vida desenhada no capítulo. Então a gente pode ir para Josué, no capítulo 7, porque vai contar bem o que aconteceu comigo. Josué, no capítulo 7, a gente vai começar lendo do verso 1. Então Josué, no capítulo 7, no versículo 1, começa dizendo assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então o contexto aqui era: Moisés morreu, Deus então levanta Josué para que ele possa guiar o povo. Então nesse momento eles já tinham atravessado o Rio Jordão e tinham acabado de conquistar Jericó. E Deus disse que os despojos encontrados em Jericó deveriam ser designados para ele, para o serviço dele. O problema foi que Acã e os seus 2 filhos pegaram os despojos da guerra, as riquezas que não era para ter pegado. Então, foi isso que aconteceu. Por isso que se achou iniquidade, se achou pecado no meio de Israel. E aí então, enviando pois Josué de Jericó alguns homens a Ai, então, do mesmo jeito que eles fizeram para Jericó, que foi enviar espias, eles também fizeram para Ai. Então, ele enviou alguns espias, né, para Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, e falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Então, eles subiram, pois, e espiaram a Ai. Então, eles voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam alguns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não te fatigues ali todo o povo, porque poucos são. Assim, subiram lá do povo alguns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Então aqui começa que Deus encontrou iniquidade no coração de Israel, no coração
dessa nação. Por quê? Porque uma família da tribo de Judá havia desobedecido às ordens dele. E eles estavam indo para a guerra. Do mesmo modo, eu estava indo para uma batalha, que é uma prova. E Deus encontrou no meu coração iniquidade. Deus encontrou no meu coração um coração altivo, um coração que achava que conseguia fazer a prova, e um coração não submisso à vontade dele, não submisso àquilo que ele queria colocar para a minha vida. Então, lá vou eu fazer essa prova. E o que ele diz aqui no versículo 4? Assim, subiram lá do povo alguns dos homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E também gostaria de destacar um pouquinho antes, que eles voltam, no versículo 3 eles diz que eles voltaram a Josué e falaram para não subir todo o povo. Em momento algum desses 4 versículos que eu li, Josué consultou a Deus para saber qual era a vontade dele e o que ele tinha para essa batalha. Qual era a estratégia que Deus tinha para essa batalha? Em momento nenhum, por causa do meu orgulho, porque eu achava que eu estava preparado, afinal Deus tem a obrigação de me ajudar, eu consultei a Deus, eu perguntei: Deus, será que eu estou preparado? Será que o Senhor enxerga em mim um coração, uma pessoa que pode ser vitoriosa nessa prova? Eu simplesmente acordei no dia, e por mais que para as pessoas e para os meus pais eu aparentasse insegurança, eu parecia que eu estava inseguro, dentro do meu coração Deus achou o orgulho de tipo, vou chegar lá na hora e vou resolver, eu faço, eu aconteço. Então eu fui para a prova desse mesmo jeito. E do mesmo jeito os filhos de Israel também foram. Eles não consultaram a Deus. E o que eles disseram quando voltaram de espiar a terra? Não manda muita gente não. Olha essa cidadezinha aqui fraquinha, a gente é muito mais forte do que eles, não precisa. E a gente viu a consequência no versículo 4. Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E aí o versículo 5 continua dizendo: e os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então veja que eles foram derrotados, do mesmo modo como eu fui derrotado para a prova. Como eu comentei com vocês, eu acho que eu nunca tinha feito uma prova tão desesperadora na minha vida. Parecia que nada que eu tentava fazer dava certo. Eu tinha treinado antes, e parecia que eu sabia, e eu cheguei na hora e eu não consegui fazer nada na prova. Foi a prova mais desesperadora, a prova mais frustrante da minha vida. E eu saí assim como esses homens. O coração estava como água, derretido. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não sabia nem de onde eu tinha vindo, nem de onde eu tinha tomado. Foi a prova mais desesperadora. Eu vou repetir porque eu sou uma pessoa, vocês conhecem, eu estou com vocês, estou aqui na igreja desde criança. E vocês sabem da minha personalidade, da dificuldade que eu sou muitas vezes. E Deus ele tem que me dar uns trampos, ele tem que me dar umas experiências bem marcantes para que eu possa perceber a minha dependência dele. Quantas vezes eu já falei de orgulho aqui, quantas vezes no próprio Ministério dos Jovens eu já falei de orgulho, nos recados que eu trazia eu falava de orgulho, mas eu acho que eu nunca tinha entendido o quão dependente de Cristo eu sou, o quão fracassado eu sou. E uma coisa que eu destaco nesse versículo, que apesar de o meu coração ter encontrado orgulho, e Israel ter encontrado orgulho, Israel ter encontrado pecado no coração, Ai feriu apenas alguns 36 homens. De 3.000 homens que eles enviaram, a Bíblia relata que 36 foram feridos. Veja como o nosso modo de tratar a Deus é diferente do modo como Ele trata a gente. Veja como uma nação subiu para a guerra orgulhosa, veja como eu fui para a prova orgulhoso, e mesmo assim o estrago nem foi tão grande. Eu fui mal na prova, vou contar para vocês, a minha nota foi 6,9. Aí você pode falar, João, então sua nota não foi tão ruim, às vezes a prova estava difícil. A média da sala, para vocês terem uma noção, foi 8,3. A minha nota foi 6,9. De todas as pessoas que eu conversei na sala, eu acho que a minha foi a menor nota da sala. Só que, então, João, como você fala que Deus foi misericordioso com você? Eu fui orgulhoso e sem Deus para a prova. Qual era a chance de eu tirar 7 na prova? 6,9. Nenhuma. Sendo tão misericordioso, Deus permitiu que eu tirasse ainda mais da média. Então eu fiquei com quase 7. Então veja a misericórdia de Deus. E no sábado, um versículo semelhante ao que eu falei aqui foi lido. E eu gostaria que vocês abrissem lá nos Salmos. Pode deixar o dedo aí em Josué. Só vamos lá em Salmo 103, no versículo 10, que fala exatamente o que eu acabei de passar para vocês. Salmo 103, o versículo 10.
Ele diz assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. E veja que, mesmo encontrando pecado em Israel, vendo o orgulho dele de nem consultar Deus, e o meu coração sendo orgulhoso indo para a prova, Deus não nos tratou segundo as nossas iniquidades. Deus não nos retribuiu conforme a gente deveria. Essa prova, do jeito que eu fui, eu não deveria nem ter tirado 5, 3, 4, para mim, tudo foi misericórdia de Deus. E eu pude compreender isso, eu pude ver isso. Só que, assim como fala lá em Josué, se vocês quiserem já, vamos voltar lá para Josué no capítulo 7, assim como fala que o coração deles se desfez, né, ficou como água, assim eu fiquei. Eu saí da prova extremamente indignado. Antes de poder ter toda essa reflexão, porque minha mãe foi me clareando com o passar do tempo, eu saí extremamente bravo da prova. Ainda mais depois de ver que eu fiquei com 6,9 e a média da sala era 8,3. Não é que a melhor nota foi a média da sala, então, ou seja, a maior parte das pessoas ficou nisso daí para cima, e só eu que estava nessa nota. E eu fiquei extremamente indignado com Deus. Então veja que Deus já tinha me dado uma bênção, porque eu não merecia tirar essa nota, e mesmo assim eu estava brigando com Ele. Aí eu surtei, eu fiquei completamente maluco, transtornado. Meus pais estavam até passando mal nesse dia, e eu fiquei descarregando tudo de ruim que eu tinha para eles. Eu fiquei passando, eu xinguei um monte, eu falei que eu não gostava da faculdade, eu falei que eu estava infeliz, eu falei que eu queria sair da faculdade. Aí já começa a vir os dardos, né? Ah, porque os filhos do diabo são abençoados, né? As pessoas que estão na faculdade tiram tudo nota. Ó, você aí que vai na igreja, que serve a Deus, tirando 6,9. E aquilo começou a tomar conta do meu coração e eu fiquei indignado. E eu expus isso para Deus. Eu falei: Deus, eu não entendi o que aconteceu. Eu tinha certeza e falei: Senhor, o Senhor não estava comigo nessa prova. O que aconteceu? Por que todo mundo foi bem? E o que aconteceu? O que eu fiz de errado? E do mesmo modo, lá em Josué, no capítulo 7, continuando a leitura, então a gente leu até o versículo 5, e agora o 6 diz isso. Então Josué rasgou os seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E eu fiquei muito tempo perante o Senhor, não em oração, mas eu passei a prova foi na quarta-feira, então eu fiquei quarta tarde, a prova foi na quarta de manhã. Então eu fiquei quarta tarde, quinta, sexta, no sábado, eu fiquei muito tempo, eu não me lembro, não vou dizer certinho para vocês, prostrado e reclamando diante de Deus. Eu estava querendo tirar satisfação. E aí, Deus, está fazendo o que por mim? Nada, né? E aí, no versículo 6 continua: Ele e os anciãos de Israel, então, que ficaram prostrados até a tarde, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar esse povo o Jordão, para nos dares as mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, o que farás ao teu grande nome? Então, exatamente como Josué e todo esse povo reclamou, eu cheguei diante de Deus. E as palavras foram extremamente semelhantes. Eu comecei no meu coração a lembrar a Deus: Deus, cadê aquelas promessas que o Senhor disse para mim, que o Senhor seria comigo, que se eu estudasse eu seria um dos melhores alunos da sala? Cadê quando o Senhor disse que nos daria bênçãos e que nós seríamos melhores do que os outros? Cadê aquilo que o Senhor prometeu para mim? Cadê o que o Senhor disse que teria de precioso para mim? E eu comecei a insultar a Deus, eu comecei a reclamar com Deus. Além de tudo, quando ele diz ali, né, o que as pessoas vão dizer do teu nome, o que as pessoas vão fazer com o nosso nome, da nossa nação? E eu pensava isso, porque eu falava: pô, eu cheguei lá na secretaria, cheguei na faculdade, e a faculdade nunca tinha tido um caso como o meu. Como assim? Eu cheguei na faculdade e informei: olha, eu sou adventista, eu não posso realizar obras ao sábado, então vocês vão ter que, né, porque tem algumas aulas ao sábado, e eles fizeram para mim no domingo. Então, já fica aquela observação de que, tipo, vamos observar como essa pessoa é. Se ele é uma pessoa realmente de Deus, ou se ele é só um menino que está fazendo farra. Além disso, a gente teve alguns outros problemas na faculdade, porque a gente foi viajar, e no começo do ano eu acabei perdendo algumas aulas, e aí eu tive que fazer outras aulas de reposição, e o coordenador já estava um pouco de olho no meu currículo, nas minhas notas,
como que eu estava indo na faculdade, e tudo isso veio diante de mim pensando, o que eles vão pensar de mim? O que eu vou provar? O que está acontecendo? E já começou a vir aqueles pensamentos na minha cabeça, né? Agora começou, porque agora eu vou começar a ir mal nas provas, agora começou a maré de azar. Eu comecei a reclamar para Deus, eu comecei a reclamar do mesmo modo como Israel estava reclamando aqui para Deus. E eu fiquei com eles até a tarde, até uma semana, reclamando diante de Deus e querendo tirar satisfação. E aí, Deus, por que os filhos do diabo vão melhor do que eu? Eu cheguei a falar isso para Deus com convicção, achando que eu estava certo. E aí a resposta de Deus para mim está lá no versículo 10. Então Deus deixou o povo reclamar, Deus deixou eu reclamar, deixou eu jogar tudo para fora. Então a resposta do Senhor diz: levanta-te, por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Israel, você, João, pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. Deus fez um concerto comigo. Ele disse que se eu dependesse dele, se eu confiasse nele, ele seria comigo. Só que como pode uma pessoa que é orgulhosa confiar em Deus? Ela não pode. Por quê, João? Explica. Uai, para você confiar numa pessoa, você deposita todas as suas expectativas, você descansa em Deus. Existe aquela música, né? O trabalho de Deus é total, Ele faz todo o trabalho. E qual que é a nossa parte? É descansar em Deus. Mas como pode uma pessoa insubmissa e orgulhosa, que acha que ela sabe o que é certo, poder descansar nos caminhos e na vontade de Deus? Como poderia eu descansar e confiar em Deus? Eu não poderia. Eu não estava cumprindo a minha parte do concerto e queria que Deus fizesse a dele. Então vamos continuar a leitura. Aqui Deus já foi mostrando muita coisa para mim. E ele diz, né? Transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então veja que Acã aqui, ele fala do anátema, né? Que Acã pegou e escondeu todo o tesouro que ele roubou lá embaixo da tenda dele. E o orgulho e a insubmissão, eu não tinha caído a ficha ainda do meu estado. E isso estava debaixo das minhas bagagens, isso estava lá no fundo do meu coração. Eu queria demonstrar para as pessoas, eu estava meio inseguro, né? Você foi meio inseguro, minha mãe até falava isso para mim. João, você foi realmente meio inseguro para a prova, mas lá debaixo das minhas bagagens, no fundo da minha tenda, Deus encontrou o meu pecado. Deus encontrou onde eu estava transgredindo o concerto com Ele. Ele encontrou insubmissão, principalmente, e orgulho. E como poderia Deus, então, me abençoar se eu descumpri o concerto? O Senhor não estava comigo naquela prova. Pelo que, continuando no versículo 12, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Eu não pude subsistir perante a prova. Todos os meus colegas foram melhores do que eu. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Deus disse para mim, enquanto você continuar assim, você está amaldiçoado. Não é porque alguém tinha jogado uma maldição em mim, mas pelo fato de Deus não estar comigo, que é maldição maior do que essa, não existe. E aí ele diz assim, não serei mais convosco, ou seja, eu não vou continuar com você, João, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Enquanto você não entender que quem realiza as coisas, quem te colocou nessa faculdade, quem te trouxe até aqui, quem te sustentou, quem fez grandes construções na tua vida, sou eu não vou ser com você. Enquanto você não entender que você não é nada, enquanto você não entender que não é a sua capacidade, eu não vou ser com você. E eu entendi isso numa oração de sábado à tarde, enquanto eu orava e questionava Deus mais uma vez, porque eu não consegui superar essa história. A minha mãe virou para mim e me explicou tudo isso que eu estou contando para vocês, do meu orgulho, da minha insubmissão, do meu estado. Ela falou, o único jeito de você arrumar isso é você largar isso e se chegar a Deus. É você ir lá no fundo das suas bagagens, tirar o anátema, tirar esse pecado e se voltar para Deus. E desse mesmo modo eu fiz. Por quê? Semelhante a essa prova que eu fiz, eu teria outra na próxima semana. Então, eu já estava bem tenso, porque eu não estava confiante. Eu achava que ia acontecer a mesma catástrofe. Só que Deus, Ele queria mostrar para mim como era uma experiência com Ele e como era uma experiência sem Ele. E eu resumo uma experiência sem Deus desesperadora. Eu vou repetir de novo porque me marcou muito. Foi a pior prova que eu já fiz na minha vida.
Eu não sei como eu tirei 6,9, foi só a misericórdia de Deus. E na sexta-feira, eu tinha um trabalho para apresentar. Um trabalho de sociologia lá que eu tinha para apresentar da faculdade. E eu já estava com a mentalidade assim, né? Já era, porque já colocou na minha cabeça que eu estava numa maré de azar. Então eu já vim esperando que o meu trabalho ia ser ruim. E o meu grupo, a gente fez o trabalho direitinho, mas a gente chegou lá na apresentação e os grupos foram antes da gente, foram apresentando. A gente ficou meio que no meio apresentar, a gente foi a apresentação no meio termo ali, né? Não foram os últimos nem os primeiros. E a gente percebeu que estava faltando coisa na apresentação. Aí olhou um para a cara do outro e ficou assim, e agora? O que a gente vai fazer? A gente não podia deixar sem. Aí eu falei, não, vamos fazer então. Aí enquanto os grupos iam apresentando, a gente foi fazendo, só que ficou aquela dúvida, quem vai apresentar a parte que faltou? E eu falei, eu senti que naquele momento Deus estava querendo mostrar para mim que era o que Ele podia fazer na minha vida. Eu falei assim, já me arrependendo, que eu falei, já me arrependendo, porque nem fui eu que estava falando aquilo, era Deus que queria que eu falasse. Eu falei, não, pode deixar essa parte, eu falo. Então acabou ficando, a gente tinha dividido certinho, eram 3 pessoas do grupo, então ficou 1/3 para um terço para outro, 1/3 para mim. Só que acabou ficando mais para mim, então eu era o que ia falar mais no grupo. E eu estava com aquela mentalidade assim, né? Deus não está comigo, estou na área de azar, ferrou. Aí chegou a nossa vez de apresentar, eu era o último que ia apresentar. Então, eles apresentaram metade do trabalho, eu ia apresentar a outra metade. O resultado foi semelhante ao que a gente vai ver mais para frente. Falaram que foi a melhor apresentação que eu tinha feito na minha vida. Eu nem entendi o que aconteceu. Para ser sincero com vocês, eu não lembro nem as palavras que eu disse, para vocês terem noção que não tinha nada de mim ali. Eu fui soltando as palavras e as coisas foram encaixando. Quando eu terminei, estava todo mundo aplaudindo e a professora estava com um sorriso para mim que eu fiquei assim, o que está acontecendo? O que eu falei? É óbvio, não tinha sido eu que tinha feito. Foi Deus que fez aquilo na minha vida. E foi uma experiência muito marcante, mas ainda viriam outras na minha vida. E aí, essa aqui foi só para compartilhar com vocês, e a gente pode então agora ver o que acontece no capítulo 8, o que acontece então quando a gente decide se submeter verdadeiramente a Deus. No capítulo 8, então a gente pode ver aí o versículo 1, que diz, né, o subtítulo diz, né, o título do capítulo, Ai é tomada e destruída. O versículo 1 diz assim, Então disse o Senhor a Josué, não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta sobre Ai. Olha que eu tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. E foi exatamente o que Deus falou para mim naquele dia. Assume esse papel, levanta, olha, para de chorar, porque nesse momento eu já tinha reconhecido o meu erro, a minha falha, eu já tinha me submetido a Deus. Ele disse, olha o que eu estou entregando na tua mão, olha o que eu posso fazer por você, olha o que a minha capacidade faz, não a sua capacidade. A sua capacidade não consegue tirar nem 7 na prova, e olha o que a minha capacidade pode fazer, ser a melhor apresentação do grupo. Você pode ser o melhor aluno dessa escola, mas comigo, não na sua capacidade. E no versículo então, para comprovar que Deus realmente deu Ai nas mãos dele, nos versos 24 e 25, um pouquinho aí para frente, diz o seguinte, e sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai, no campo, no deserto onde os tinham seguido, e havendo todos caídos ao fio de espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e a puseram a fio de espada. E todos os que caíram aquele dia, assim como homens e mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Deus não simplesmente deu uma vitóriazinha para eles. Deus mostrou para eles que quando eles tiraram o pecado, quando Josué e todo Israel tiraram o anátema do meio deles, o que Deus podia fazer por eles? Não foi uma simples vitória, foi uma esmagadora vitória. Eles limparam toda a cidade de Ai, eles mataram todos os 12.000, e os que fugiram também não sobreviveram. O rei também não sobreviveu. Não houve um morador daquela cidade que sobreviveu. E voltando então, eu comentei para vocês que eu teria que fazer uma segunda prova. E cheguei na prova e foi, de novo, a segunda melhor experiência que eu já tive na minha vida. Foram 2 opostos. Eu pude ver uma prova em que eu fazia sozinho e a outra prova que eu fazia com Deus. Eu fiquei com 6,9, né? A minha prova, elas são 3 estações, então
Então são 3 locais onde eu sou avaliado, e aí eles fazem a média e dividem por 3, porque são 3 estações, e dá a minha nota. Eu tirei 10 nas 3 estações, nenhuma pessoa da minha sala fez isso. Então, assim como em Israel, eu tirei 10 nas 3 estações, não houve uma pessoa, não foi simplesmente uma prova boa que eu fiz, não foi um 9, não foi um 8, foi um 10 em tudo que eu fiz. Em tudo que eu fiz, Deus me abençoava, Deus estava comigo nesse momento, na casa e no campo, em qualquer lugar, Deus estava comigo. E Ele pôde provar, esfregar muito bem na minha cara o que é fazer uma prova sozinho, o que é uma vida sem Deus e o que é uma vida com Deus. E não para por aí, porque a partir do momento que eu comecei a entender que quem fazia a obra era Deus e eu só descansava nele, eu só entendia que era Ele que fazia, essa segunda-feira a gente ia ter uma aula normal. A professora ia chegar na lousa e ela ia dar uma aula normal para a gente. Aí a gente chega na aula, a professora fala o seguinte: hoje eu não vou dar aula para vocês. Eu dividi a aula em 9 tópicos, vocês vão se organizar então em 9 grupos, cada grupo de 5 pessoas para um tópico, e vocês vão apresentar. O problema é que eu não tinha dado nada para essa aula, eu não tinha nem entendimento do que estava acontecendo na aula. Aí beleza, né? Falei, vou ficar com meus amigos então, né? Aí a gente fez um grupinho lá, só que adivinha o que aconteceu? Deram 10 grupos, e só podiam ter 9. Adivinha para qual grupo que ela olhou e falou para desmanchar e cada um para um canto? Lógico que ia ser com o meu, né? Aí beleza. Como se não bastasse eu não estar com meus amigos, ela me colocou num grupo que só tinha mulher, e eu nunca tinha conversado com nenhuma. Na verdade, tinha menina que eu nem sabia que estava na minha sala. Eu olhei ali e fiquei assim, pô, agora ferrou, né? Não estudei, não tem ninguém que eu conheço aqui, e eu ainda vou ter que apresentar. Aí, beleza, vamos começar então. Dividiu, deu tema para o nosso grupo, e aí foi o nosso começo foi muito difícil, porque ela deixou a gente, ela falou, meia hora, vocês preparam tudo, fazem um esquema na lousa e vocês vão apresentar conforme o esquema. O problema é que no meu grupo ninguém estava se comunicando. Tinha uma menina no celular, uma estava lendo o livro sozinha, 2 estavam conversando, não sei o que elas estavam conversando, e tinha eu que não sabia nem o que estava acontecendo. E fomos seguindo assim até quando a professora chegou e falou, passou a meia hora, vai lá para a lousa e faz o esquema. Aí eu falei, ferrou, né? Vai dar ruim. E aí eu só entendi que naquele momento Deus estava querendo mostrar de novo para mim. Como Ele disse para Josué, não tema, não te espantes. Levanta, sobe e enxerga o que eu vou te dar. E naquele momento, a partir daquele momento eu já não estava entendendo mais nada do que estava acontecendo. Então eu simplesmente assumi a rédea do grupo. Separei as 2 meninas que basicamente não estavam fazendo nada e falei, olha, acha esse desenho rapidão, pega o desenho e vão vocês desenhar na lousa. Tinha 2 meninas conversando, virei para uma das 2 e falei assim para ela, faz só uma introduçãozinha que eu vou apresentar todo o trabalho. Quando eu percebi que eu falei isso, eu me arrependi muito de ter falado isso, porque eu falei, nossa, pô, vai dar problema, eu não sei nada, e era grande. Aí beleza, eu tive 5 minutos enquanto as meninas preparavam, decorei as coisas lá, estudei, mas falei, nosso grupo vai ser a pior apresentação. Quando eu subi no palco, eu tinha montado todo um esquema. Então, vou falar isso primeiro, aí eu já falei, bom, montei minha sequência aqui, né? Eu vou encaixando uma coisa na outra. O problema foi que quando eu comecei a falar, eu inverti a ordem. Não que isso estava errado, mas bagunçou tudo na minha cabeça. Só que eu continuei falando. O mais engraçado foi o seguinte, eu estava falando, e ao mesmo tempo que eu estava falando, eu estava pensando na minha cabeça, o que eu estou fazendo? Eu não estava nem sabendo o que eu estava falando. Eu só comecei a falar. Quando eu terminei a apresentação, a sala ficou completamente maluca. A professora que é uma das mais chatas, chatas de pega no pé, fazer bonitinho, falou perfeito para a nossa apresentação 4 vezes. Eu terminei a apresentação, as meninas do meu grupo estavam olhando assim para mim. Ele falou que não tinha estudado, elas ficaram meio assim para mim, tipo, que é isso? Aí eu passei assim no corredor, da sala, os meninos, caramba, ele é bom mesmo, hein? E aí eu fiquei assim, gente, o que eu falei? E essa foi, eu acho que de todas as experiências, essa foi a que Deus mais me mostrou. Porque eu não sabia nem a matéria, eu não tinha entendimento nem da matéria. E o que Ele fez? De novo, a nossa apresentação foi a melhor que teve. Então, Deus esfregou 3 vezes na minha cara o que é fazer as coisas com Ele. E Deus mostrou para mim o desespero, a agonia que é de tentar fazer as coisas pelas suas próprias forças e não conseguir. E o resumo de tudo isso que eu falei
está de um dos homens mais sábios que já pisaram nessa terra. Lá em Provérbios, no capítulo 29, Provérbios, no capítulo 29, o verso 23. Diz o seguinte, então, Provérbios, no capítulo 29, o versículo 23. A soberba do homem, o orgulho, ele achar que ele é bom sozinho, o abaterá. Mas o humilde de espírito obterá a honra, porque a honra, somente quem pode dar é Deus. A soberba e a insubmissão que estava no meu coração me levaram à ruína na prova, catastrófica. E mesmo assim Deus não me tratou segundo a iniquidade dele. Mas quando eu fui submisso, quando eu coloquei o meu espírito manso diante de Deus, quando eu reconheci que eu não tinha capacidade para fazer o que eu estava fazendo e o que eu precisava fazer, Deus me deu honra. E a música que nós vamos cantar agora, ela diz uma frase que resume tudo e o porquê eu escolhi ela. Ela diz o seguinte: não há palavras que possam expressar o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser que tens me feito muito bem. Essa frase só pode dizer uma pessoa que é humilde diante de Deus e submissa. Ela reconhece que não há palavras e não há como retribuir o que Deus faz nas nossas vidas. Porque o fato de eu estar aqui e o fato de eu realizar qualquer atividade no meu dia, é Ele que faz. E a única coisa que eu posso dizer para Deus, com um coração submisso e com um coração humilde, é: Senhor, tens me feito muito bem, tens me dado muito mais, não me tratou segundo as minhas iniquidades. Então, que a igreja possa se levantar com essa mentalidade, que o Senhor nos tem feito a cada dia, a cada coisa que nós fazemos, a cada vitória, é Ele que nos tem feito muito bem. Amém?